Graça e paz, igreja, bom dia. Amém, turma? Hoje temos um culto um pouquinho diferente, estou feliz por isso. Serão 3 pequenas ministrações, para depois a gente poder ter um tempo de oração com todos vocês. Então, quem vai estar abrindo será o meu querido Serginho, como a gente sempre o tratou. Não sei porque Marcelinho, Serginho, até parece que vocês são pequenos, né? E ele vai se apresentar um pouco mais, mas como eu falei, são mais de 20 anos de caminhada. Ele aqui, quando esteve conosco, frequentou a Flórida, pregava a palavra aqui também. Então, para mim, é uma alegria ter vocês aqui hoje, viu, querida? Deus abençoe muito. Amém. Obrigado. Não estou acostumado com essa mídia toda. Vai se acostumando. É boa essa mídia, é bonita. Vocês me conhecem muito bem. Talvez você não me conheça porque você fala assim, puxa, esse narigudo aí é parecido com o Marcelo. E é verdade. Eu sou irmão do Marcelo. O Marcelo é 10 anos mais novo do que eu. E a gente viveu nessa casa com o João, com alguns que ainda estão da velha guarda aqui, glória a Deus por vocês, por muitos anos. E Deus nos mandou para o Canadá e a gente está lá. Mas tem algumas coisas que não existem no Canadá. Eu não tinha planejado isso, mas eu tenho que falar. Uma delas é o calor dos irmãos. Aqui a gente não precisa falar de unidade, porque ela existe. Lá a gente tem que pregar, ensinar, continuar falando, porque eles são um povo muito recluso, muito individual. Aqui nós temos mais dificuldades e aí a gente vive no coletivo. E isso é uma graça que Deus derramou sobre essa igreja, né? E a graça que vem, ela vem sobre o pastor e desce pelas barbas de Arão e vai pelas roupas e continua até simbolizando a unção de Deus sobre a igreja. Isso é algo que o João tem. E você é uma bênção aqui, irmão. Né? Vamos falar de culto profético, gente de casa? João é uma bênção, irmãos. João é uma grande bênção. E nós somos gratos por você. Eu fico feliz que o meu irmão está aqui, os 2 filhos, a esposa. Obrigado, João. Nós temos que agradecer a Deus pelos pastores, que eles são de presentes de Deus para a igreja. João, você é um presente de Deus. E a gente se sente muito amado quando a gente chega aqui. É um prazer, é uma alegria. E existe algo nessa igreja que é muito, muito forte e muito poderoso. Há uma unção de ressurreição aqui. Vocês não entendem, querido. Sabe, porque tem 2 pessoas aqui que passaram por um momento que muitas pessoas desenganaram. E o João lembra disso. Foi a esposa dele. Essa é uma delas. A Lídia passou um trem que é fora do comum, irmãos. Deus ressuscitou, restaurou. Muita gente achou que ela não ia conseguir ter capacidade mental de continuar andando, porque o treco era muito sério. Eu não tenho todos os detalhes, mas o que eu sei, o que eu senti a hora que eu entrei aqui, é uma unção de ressurreição. E sabe por que eu estou falando isso? Porque essa eu vivi. Essa não é algo que eu cheguei aqui e falei, vou falar disso. Não, Deus me tocou porque eu sofri uma ressurreição. Vocês conhecem a história? Quem levanta a mão? Não? Então, glória a Deus. Pode contar, né? Você sabe que aquela coisinha linda, japonesa, tá do lado da minha sogra. Minha sogra é a coisinha linda, aquela é uma coisa maravilhosa. Ela é a minha esposa, Karen, né? E eu gostava de correr, e aí eu comecei a incentivar ela a correr. E aconteceu um negócio chato para mim, né? Ela corre muito melhor e muito mais rápido do que eu.
né? Então, um dia eu estava estressado no trabalho, fechei o computador e falei, vou correr. Ela falou, vou junto. Eu fiquei chateado. Vai junto, vai demorar 20 minutos para se arrumar. Pelo amor de Deus, deixa eu ir para a minha corrida. Mas foi um presente de Deus e ela foi comigo, era uma noite meio com neblina naquela noite. E aí nós saímos para correr, fizemos um loopzinho que a gente está acostumado a fazer. Eu corri a maratona, ela continua correndo maratona, então nada difícil para nós, nada cansativo. E aí tem um farol, perto do farol tem um McDonald's, eu agradeci ela, falei, obrigado que você me esperou na subida. Fiquei feliz que você fez isso para mim, obrigado que você fez isso. E a gente continua andando, aí correndo um pouco, e aí ela olhou para trás e me viu de braços abertos, andando de uma maneira meio esquisita. Ela achou que era uma brincadeira, mas ela chegou mais perto e viu que não era uma brincadeira. Eu caí no chão e ela me colocou no chão. Eu tive um negócio chamado parada cardíaca. Vocês já ouviram falar disso? Meu coração decidiu parar completamente. E quando você tem uma situação dessa, quer dizer que não tem mais circulação de sangue, não tem mais respiração, os seus sinais vitais desaparecem. E nesse momento a Karen começou a gritar e clamar por ajuda, porque ela não sabe fazer CPR, não sabia também o que aquela massagem de ressuscitação, CPR, né? E não sabia o que fazer. Mas o anjo número 1 veio, Deus proveu. E ele correu e falou, eu sei fazer essa massagem cardíaca e eu vou fazer massagem cardíaca nela. E começou a fazer. E outra pessoa chegou e já ligou para o 911. Mas eu aprendi que os paramédicos demoraram um pouquinho para chegar, porque estava muito trânsito. Eu fiquei mais de 10 minutos no chão recebendo massagem cardíaca. Os bombeiros chegaram antes, me deram um choquinho no chão lá, mas eu estava com Jesus, muito feliz, e resolvi não voltar aquela hora. E Deus não permitiu também. E os paramédicos chegaram e falaram, olha, ele não tem nenhum sinal vital, ele não respira, ele não tem batimento cardíaco. Vamos correr para o hospital. E me colocaram na ambulância. Essa foi a última palavra que a Karen ouviu e viu quando eu estava perto dela. Uma pessoa já estava do lado dela e levou ela, tirou ela daquela cena, que a cena não era muito boa de se ver. E no caminho para o hospital, tinha uma pessoa dentro o paramédico que estava ali, ficou meu amigo depois, chama Ron Foranolo. Ele deu o primeiro choque, falou assim, ele não voltou. Massagem cardíaca nele, mais 1 minuto. Eles aplicaram o segundo choque. E no segundo choque eu voltei. Né? O coração está batendo, já estava entubado, tudo. Né? Leva para o hospital essa pessoa, esse amado de Deus. E eu fui para o hospital. A Karen foi para casa com essa pessoa que estava, uma enfermeira, anjo do Senhor que estava ali. Então, nesse momento, ela falou assim, pega as suas coisas, toma esse suco de laranja, porque você vai precisar. Só para você ter ideia, 80% das pessoas que têm um cardiac arrest ou uma parada cardíaca, 90%, desculpa, minha estatística é melhor do que a dela. 90% morrem no lugar, não voltam. Os 10% que sobram, eles voltam com alguns defeitos de sequelas, né? Então, muita gente perde a memória, outros não conseguem andar, outros, infelizmente, voltam como um vegetal. E essa era a preocupação. Legal, voltou, né? E tudo bem, mas como, em que capacidade essa pessoa vai voltar? Na primeira noite, eles decidiram diminuir um pouquinho a medicação e ver se eu respirava por mim mesmo. Certo? Quão vegetativa essa pessoa está. Bom, no meio, antes disso acontecer,
A Karen começou a receber ligações, porque todo mundo já estava sabendo. E a igreja aqui começou a orar. Né? Então eu agradeço muito pelas orações que as pessoas fizeram naquele momento. E isso foi de um poder tremendo. Por isso que eu estou falando que aqui é um poder de ressurreição. Porque naquela hora não tinha sinais vitais, irmãos. O que é isso chamado? Morte. Eles resolveram diminuir, a igreja aqui orando, resolveram diminuir minha medicação para ver se eu respondi. E olha, ele respira sozinho, vamos diminuir ainda mais, vamos ver se ele consegue abrir os olhos. E no dia seguinte eu abri os olhos. Glória a Deus. Aí falaram, vamos ver se ele conversa, né? Vamos ver se ele está respondendo, se consegue processar, né? Se esse treco aqui ainda está bom. Aí diminuíram ainda mais e começaram a falar comigo. Começaram a falar comigo em inglês. Inglês não é minha praia, irmão. Não é, eu engano eles que eu falo inglês. E aí falaram assim, mas que língua que você fala? Não, a gente fala português. Começaram a falar português, começaram a falar comigo. É aquele negócio de pisca o olho se você está me entendendo. Aí pisca o olho, né? Eu não sei exatamente, porque eu não lembro essas coisas. Foi tudo me contaram. Esses 4 dias que eu fiquei na UTI, eu não lembro de nada. Eu bati papo com todo mundo, falei no telefone, liguei 10 vezes para o Marcelo. Mas eu não lembro, isso não existe, esse registro não existe. É bom porque eu não fico traumatizado por causa disso. No 3º dia, minha esposa me conta que eu estou andando na UTI, olhando os monitores cardíacos e desligando eles. Aí ela falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou desligando, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu quero ir embora. Né? Os paramédicos vieram me visitar, porque ninguém conhecia. Alguns... O milagre foi tão grande e tão poderoso na minha vida que eu não fiz nada para receber isso, para falar a verdade. Foi a oração das pessoas e... Oi? A minha sogra foi para lá. E aí eu tô... Alguns dias depois, eu vou acabar essa história que eu quero ministrar outra coisa, tá bom? Legal? Vocês já entenderam, né? Espírito de ressurreição. Deus me trouxe dos mortos, literalmente. E... perfeito. Amém? Amém? O que eu queria ministrar, o que Deus colocou no meu coração, foi uma passagem que você já deve conhecer muito bem. E eu espero que você tenha uma revelação nova sobre ela. Ok? Abra comigo em Êxodos 15, 22 a 27. Deixa eu colocar o meu... versículo 22 ao 27. Achou aí, querido? Amém. Eu vou ler na revista e atualizada, tá bom? Sua Bíblia é um pouco diferente, não tem problema. Mas a revista atualizada diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso, chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Vamos orar só para
Senhor Jesus, nós clamamos pela sua unção profética sobre nós. Nós agradecemos pelo entendimento humano que o Senhor nos dá, mas nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo viva essa palavra, que haja mover do Espírito Santo e que o Senhor seja honrado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu te dar um pouquinho de contexto do que aconteceu. Se você for para o capítulo 15, logo no começo você vai ver que Israel passa a maior vitória possível, imaginável de qualquer povo. Eles eram escravos no Egito, estavam sendo oprimidos pelos egípcios, e todas aquelas 10 pragas que você lembra, conhece e já estudou isso várias vezes. Se você já fez curso de obreiro, quem já fez curso de obreiro? Se você não fez, faça. É a melhor coisa que essa igreja tem, de verdade, é você saber aprender e entender a Bíblia. Esse é o maior tesouro dessa igreja, junto com o amor dos irmãos. Eles estavam ali, acabaram de passar pelo mar a pés secos. Os egípcios foram engolidos pelo mar e destruídos. Miriam está tão feliz, a irmã de Moisés, está tão feliz que ela pega o tamborim, começa a cantar e profetizar, e eles passam dias celebrando aquela vitória maravilhosa. E eles vão, nós começamos a ler, em 3 dias andando, começaram a murmurar. A mudança de espírito, de alegria para murmuração. E qual que era a murmuração? Estamos andando aqui, não chegamos a lugar nenhum. E quando eles chegam no lugar, qual que é o nome do lugar? Mara, o nome profético. O que quer dizer esse nome? Amargo. Eles chegaram lá, essa água não tem vida. Essa água é amarga, essa água não faz bem. O que aconteceu? E eles falam com Moisés, não é? O que Moisés fez? Orou ao Senhor. Eu gosto de vocês que vocês sabem a Bíblia, irmãos. Isso é muito bom. Você não precisa ensinar as coisas para as pessoas, elas já sabem. 2 níveis, irmãos. Entender a Bíblia com o entendimento humano, o que aconteceu, quem aconteceu, quando foi. E o nível profético. 2 níveis. Vocês já têm um. Vamos para o outro. A água não tinha vida. E aí a murmuração ficou ainda maior. Há poder nas suas palavras e há poder no que sai da sua boca. A sua boca é um rio, é um manancial de vida. Ou não. Como que estava a boca deles? Aquela água era uma representação deles. Aquela água não era amarga por um momento natural, era espiritual, era uma revelação, Deus falando com eles. E Moisés faz um ato profético, Deus dá para ele um ato profético. Que ato profético que é esse, irmãos? Vocês pegaram esse detalhe? Qual que foi? Deus falou para ele, pega essa árvore, corta e joga na água. Quem foi colocado no madeiro? A árvore é uma representação profética. A árvore é uma representação profética de Jesus. E aquela madeira, faz algum sentido a madeira cair na água e a água ficar boa, doce, pura? Não. Porque é espiritual. Porque quando você profere e faz aquilo que Deus está mandando, Deus cura. Deus cura. E veja só, esse é um ato profético para chamar a atenção para o pequeno discurso de Moisés. Vamos ler de novo o pequeno discurso de Moisés? Êxodo
15, 26. Se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei para os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Tem duas palavras muito, muito importantes aqui. Eu vou buscar a raiz dela no hebreu. Se ouvires, atentos. E Angélica orou isso hoje. Ouvir para obedecer. Se você esquecer qualquer coisa que eu falei hoje, guarda. Ouvir para obedecer. Esse é o meu título e esse é o meu resumo. Ouvir para obedecer. Não é somente ouvir para guardar informação, é ouvir para obedecer. Moisés foi lá, ouviu Deus falando, pega, corta a árvore, joga na água. Ele entendeu? Será que Deus explicou tudinho para Moisés? Moisés, vou fazer um ato profético aqui. Vai acontecer isso, depois vocês vão para cá e depois vocês vão para lá. Deus falou isso tudo para ele? Não. Mais ainda, quando Deus fala para Abraão, passagem bem conhecida, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele sabia o que ia acontecer, tudo perfeito. Lá no Novo Testamento, então, já pusemos 2 bons exemplos do Antigo, vamos para o Novo. Lembra de Filipe? Filipe é um cara fenomenal na Bíblia, não é? Ele era um daqueles que foi escolhido como diáconos para servir mesas. Depois ele foi e vai pregar a palavra do Senhor para os samaritanos, aqueles que eles não gostavam muito, né? O povo judeu não gostava muito. Ele foi lá e os samaritanos se converteram, receberam o Espírito Santo com Pedro e João, que foram lá, e todo mundo estava muito feliz do que estava acontecendo, e Deus fala para ele, vai para o caminho do deserto. Vai para o caminho do deserto. E o mais louco, ele foi. Ele largou o avivamento e foi. E lá ele pregou para um homem, eu vou falar de novo errado, Marcelo, egípcio. Não, ele é etíope, obrigado. Eu sempre falo que ele é egípcio. Obrigado. Ainda bem que vocês são crentes que lê a Bíblia. Só que, se você olhar a vida de Filipe, Deus abençoou ele grandemente depois. Ele foi transladado para Cesareia. E ali ele constituiu a família dele, as filhas dele, 4 profetizavam. Veja só. Deus deu para todos esses homens, todos os passos? Não. Por que você fica pedindo todos os passos? Não, irmão. Vamos agir no profético? Vamos obedecer a Deus? É isso que Deus está falando, obedecer a Deus. A palavra no hebreu quer dizer, do atentos, quer dizer chamar. Chamar tem como primeiro significado no hebreu, ouvir. Segundo significado, e mais importante do que esse, ouvir atentamente para obedecer. O ato profético de Moisés termina mostrando, eles jogaram aquele madeiro nas águas, a água ficou doce, acabou a reclamação, as pessoas começaram a proferir vida, graças a Deus agora nós temos água, e daí eles foram para um lugar, e isso é onde eu quero terminar, é o espírito de ressurreição que está nessa casa, ressurreição de espírito, de vida, de pessoas que estão mortas hoje, vivendo, achando que elas estão, talvez, eu não tenho amargura nenhuma. Deus vai tirar a amargura. O espírito de ressurreição tira a amargura. Veja só o que acontece no finalzinho que a gente leu aqui, no 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Veja só, no ver profético, as 12 simbolizam o quê? As 12 tribos de Israel.
Israel completamente restaurado. E os 70? O que vem a ser? Oi? Muito bem. Muito bem. Esses 70 aqui é a raiz de todos. 70 quer dizer, para o hebreu, a plenitude de Deus. A plenitude de Deus não são os judeus. A plenitude de Deus é que Deus veio ao mundo para salvar todo que nele crê, para que não pereça. Todo, gentio, muçulmano, todos. As 12 famílias de Israel e todo aquele que crer em Jesus, sem distinção. Então, meus irmãos, que haja ressurreição nesse ano, especialmente se você quer guardar, ouvir para obedecer, chamar, ouvir atento para obedecer a voz do Senhor. E se você fizer isso, ainda que seja meio esquisito, meio diferente, você vai viver Jeová Rafa. Eu sou o Deus que te cura completamente. No nome do Senhor Jesus. Amém. Ó, meu irmão. Deixa eu tirar minhas coisas aqui. Glória a Deus. Ouvir para obedecer. Eu vou continuar nesse mesmo espírito, né? E a gente não combinou, mas obviamente Deus já sabia, né, o que ia ser dito. A gente está falando sobre essa virada de ano, né? Encerrando o ciclo de 24, iniciando o ciclo de 2025, onde você vai ouvir para obedecer, né? E como que a gente encerra 24, né? A gente encerra 24 com muita gratidão, né? A palavra fala aqui, né? Bendiga a minha alma ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor. E não me esquecerei de cada um dos seus benefícios. Quantos podem contar, né? Incontáveis benefícios que Deus fez para a nossa vida em 2024, né? Então você precisa declarar, para que a sua alma possa bendizer ao Senhor, né, em 25, né, para você não ser amargo, para você não ser, né, ali pesado, né, murmurante, como ninguém quer ser, e ninguém quer que as pessoas, principalmente ao seu lado, sejam, né? Você precisa de novo contar os benefícios de Deus, ser muito grato, né, ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E a gente importa, né, umas coisas ruins desse pessoal da América do Norte, né? Final de outubro, né? O pessoal aqui do Brasil gosta de comemorar, veja só, né? O Halloween, né? Copiando, né, o que tem de ruim, mas não copia o que tem de bom, né? Graças a Deus o João, ele traz um pouco disso para nós, né? Porque faz um tempo que a gente não comemora como igreja, mas de vez em quando a gente já o fez, né? Comemorar o Thanksgiving. O que é o Thanksgiving, né? O que é o dia de ação de graças, né? O dia em que a gente rememora os feitos de Deus, onde a gente declara com gratidão e agradece ao Senhor por tudo o que Ele tem feito de bom. E quantas coisas Deus tem feito de bom em nosso meio. Quantas coisas nós vivemos, né, como Igreja da Flórida em 2024, e nós somos muito agradecidos por isso. E à medida que nós contamos essas bênçãos, né, a nossa alma começa a bendizer ao Senhor, né, porque nós não nos esquecemos dos seus benefícios. Em 24 a gente teve muita novidade de vida aqui como igreja, né? A gente pôde celebrar várias coisas que Deus tem feito, por exemplo, entre as nossas crianças lá em cima, né? Quanta vida a gente tem visto Deus proferir, né, a partir daquilo que a gente tem visto acontecer lá no meio das crianças. Não à toa Deus tem trazido mais crianças. A gente tem visto novas vidas, novas famílias. Quantas famílias, né, se converteram? Por quê? Porque em primeiro lugar, quem se converteram foram seus filhos. Em primeiro lugar, quem foram tocados foram as suas crianças, né? E obviamente quando o filho quer ir para a igreja, que pai que não vai também, né?
afinal de contas, né? Na minha vida, a minha esposa, a Tainá, que vocês conhecem, ela se converteu primeiro que seus pais. Ela tinha 9 anos de idade, foi na igreja, né? Celebrou, né, aquilo que Deus tinha para fazer, e ela puxava a sua família para vir, mesmo criança. Ela insistia para que seus pais viessem. A gente tem visto isso acontecer, né? Nós tivemos, há alguns meses atrás, bem recente, né, o bazar da igreja. E a gente viu a igreja alcançando a comunidade desse bairro. Quantas pessoas que não conheciam a igreja que passaram a conhecer, quantas pessoas que não frequentavam uma igreja e passaram a frequentar, né? O mover de abençoar uns aos outros, quantas pessoas se desprenderam dos seus bens para abençoar a igreja, para abençoar outras vidas. E isso, em primeiro lugar, abençoa o nosso próprio coração. Então a gente tem que dar graças por aquilo que Deus fez, né? E a gente crê que a igreja está aqui nesse bairro, não somente, né, por uma conveniência de proximidade física. A maioria de nós mora, vamos dizer, num raio de bairros perto por aqui, mas a nossa igreja está plantada nesse bairro para abençoar a nossa comunidade, para ser uma bênção para esse bairro, para trazer vida, para trazer graça, para trazer palavra e segurança de Deus para essa comunidade. A gente tem visto isso acontecer. Quantas conversões e transformações de vida nós não vimos ser produzida na igreja nesse ano, né? A gente vê alguns testemunhos, né? E obviamente, talvez um dos mais, né? Pena que ela não está aqui, deve estar viajando, mas o da Nicole, né? Que testemunho maravilhoso, uma transformação de vida, daquelas que você, né, enche os olhos de lágrimas e fala assim, como, né, a gente tem visto Deus produzir vida, transformação, né, conversões novamente, e coisas que nós cremos que Deus vai trazer ainda mais, milagres de cura, né? A palavra fala que nós temos que dar graças profeticamente por aquilo que Deus vai trazer à existência. E nós damos graças profeticamente, nós trazemos à existência a partir de uma gratidão por aquilo que Deus vai fazer. Cura na vida do Esteban, cura na vida da Simone, cura na vida da Dona Tetes, cura na vida de outras tantas pessoas, né, da Isabel, vidas que estão precisando do toque da transformação de Deus, mas nós já expressamos o quê? A gratidão. Nós já declaramos morte à amargura e vida para a graça de Deus, que vai trazer cura, transformação para o rio de Deus. Bênçãos pessoais e financeiras. Quantos nós estamos precisando de um renovo, de um milagre, de uma transformação de vida? Quantas graças e bênçãos Deus já fez em 24 nessa área, mas nós cremos que Ele fará muito mais profundamente em 2025, amém? E milagres em família, né? Eu estou em família, né? Deus produziu e eu sou infinitamente grato a Deus por esse grande milagre que Deus fez na vida do Serginho, né? Na vida da Karen, na vida do Miguel e do Gabriel, da Dona Tomica. Nós vivemos um milagre em família surpreendente e espetacular, né? E um milagre que ele ia contra qualquer lógica e qualquer convicção, né? Ele ia contra, inclusive, aquilo que nós já tínhamos vivido anteriormente em família, porque, né, por uma coincidência ou talvez uma condição até genética, né, a minha mãe faleceu em uma condição muito parecida com a que o Serginho viveu. Então a lógica familiar daquilo que nós tínhamos vivido e experimentado em família era de que aquele evento cardíaco resultaria em morte. Mas olha a transformação que Deus faz, porque nem tudo que aconteceu na sua vida ontem, ele é reflexo do que acontecerá na sua vida em 2025. O milagre que você não viveu em 24 não significa que Deus não o fará em 25. Então, se alguma raiz de incredulidade tem no nosso coração, às vezes pode ser fruto de experiências passadas da nossa vida, mas esse não é o diagnóstico de Deus. A palavra que Deus tem para 2025 é: alarga a tua tenda, porque Deus vai fazê-lo crescer, Deus vai te abençoar, Deus vai trazer vida, Deus vai trazer graça, cura, transformação e prosperidade para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? A gente tem visto a nossa família crescer de fato, né? Para quem não sabe, ou já contei aqui para os irmãos, né? A gente vai
crescer literalmente, né? Tainá está grávida, alguns já perceberam, outros já ficaram sabendo, né? Mas nós cremos que isso também é profético, porque essa igreja também vai crescer. Deus vai alargar nossas tendas, Deus vai fazer com que a igreja da Flórida multiplique vida, cura, transformação de vida, milagres, amém? Nós iremos crescer em 2025, né? E 2025, como a gente falou, né? Ouvir para obedecer. Eu coloquei aqui, né, ousadamente, que 2025 vai ser o ano da iniciativa. O ano da iniciativa. Por quê? Porque em tudo que nós sabemos que estamos debaixo de uma palavra de Deus, não espere, faça. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, não espere, faça. Por quê? Porque a palavra fala, Tiago capítulo 4, versículo 7, olha isso aqui, ó. Tiago 4, 7. Perdão, 4,17. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazer. A palavra fala que se você sabe o que deve fazer, o bem que vem do Senhor, da palavra que Ele já declarou para a sua vida, se você sabe o que você tem que fazer, não fazê-lo é pecado. Eu não estou falando aqui, irmãos, para a gente ser inconsistente, inconsequente, ou qualquer que você queira falar. Eu estou falando de palavras que o Senhor colocou no nosso coração. O bem que Ele já declarou, que nós sabemos que é de acordo com a sua palavra. Esse bem, se Ele já colocou no seu coração, se é de acordo com a palavra de Deus, que é algo profético que Deus já colocou no teu coração, e isso for em prol do reino, faça, não espere. Faça, não espere, porque o bem que você sabe que deve fazer, você reter, a palavra fala que é pecado. Eu estava refletindo sobre a vida de Davi, né? A gente sempre fala sobre a vida de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E um dos motivos, e a palavra fala mesmo isso, né? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado, um coração arrependido. Uma das coisas mais sensacionais, né, que eu vejo sobre a vida de Davi, é que ele era um homem humano, que ele falhava, que ele errava, ele não era perfeito, como nós também não somos. Não que a gente tenha que, obviamente, se inspirar nos erros de Davi, de maneira nenhuma. Mas o que eu acho lindo é que mesmo errando, ele encontrava um lugar de arrependimento, e ele buscava a transformação do seu coração, e ele não tinha vergonha de se humilhar diante de Deus em arrependimento. E Davi, com certeza, né, tinha essa característica como sendo, né, um dos motivos pelos quais a palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus apenas porque ele era contrito e arrependido. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha iniciativa. Ele não esperava milhões de sinais do céu para agir quando ele já sabia o que tinha que ser feito. Vou dar vários exemplos para vocês muito rapidamente. Quando Davi viu Golias desafiando o povo de Israel, Davi não se recolheu uma semana para orar, para saber se ele tinha que enfrentar Golias. Ele olhou para Golias, ele sabia que aquele gigante ia ser derrotado, e ele levantou a mão e falou assim: eu vou. Quando Davi foi coroado rei, ele sabia que a palavra de Deus falava que Deus ia permitir com que o povo de Israel conquistasse toda a terra prometida. E haviam várias cidades importantes que não haviam sido conquistadas ainda. Davi, quando foi coroado rei, ele não se recolheu uma semana para orar, para esperar um sinal de Deus, para ir conquistar e marchar o povo até Jerusalém. A palavra fala que ele foi coroado rei, ele catou o povo e falou: marchem, vamos conquistar Jerusalém. Por quê? Porque Deus já tinha falado, Deus já tinha prometido, e Deus colocou no coração dele. Então ele foi lá e fez. Por quê? Porque ele era um homem de iniciativa. E olha que interessante, até coisas que Deus não quis
que Davi fizesse. Escuta com atenção. Coisas que Deus não queria que Davi fizesse. Ele foi lá e queria fazer. Vou dar um exemplo. Davi se dispôs a construir um templo. Eu não vou ler para não tomar o tempo, mas a palavra fala que Davi foi comentar isso com o profeta. O que o profeta falou para Davi? Vai lá e faz. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Lembrando, Deus não queria que Davi construísse o templo. Não que o templo não viria a ser construído. O templo foi ser construído por Salomão, e tinha um motivo para isso, né? Porque Salomão era um homem pacífico e Deus queria que aquele templo fosse algo que congregasse as nações, e Davi era um homem de guerra. Mas o que aconteceu? Deus não se irritou e não se irou com Davi pelo fato dele ter tomado iniciativa para fazer algo que Deus não queria ser feito. O que Deus fez? Deus depois foi lá e falou para Davi: Davi, segura aí, porque quem vai construir o templo é o teu filho. E Davi obedeceu. E não só obedeceu, como ele preparou todos os materiais, a planta, tudo, para que o filho o fizesse. E ele garantiu, na hora da transição do trono, que a prioridade do filho era a construção daquele templo. De novo, Davi tinha iniciativa. Deus não se irritou com Davi pelo fato dele ter ido e feito algo que Deus já tinha falado para ele. Porque mesmo em situações que a gente pensa assim, não, mas eu não vou fazer por temor. Não, se você tem temor, vai lá e faça. Se não for da vontade de Deus, Deus vai te impedir. Deus vai te falar, não, segura aí. Aí é claro, você obedeça, né? Mas Deus não quer que nós não tenhamos iniciativa. Deus quer que nós hajamos em 2025 debaixo da palavra e a gente vá lá e faça. Davi, outra passagem interessante foi quando ele cuidou do filho de Jonatas, Mefibosete. E é contra toda a lógica daquela época, né? O rei que poderia ser rival de Davi, que era a descendência de Saul, né? O Jonatas acabou que foi morto na batalha, ele seria naturalmente o novo rei depois de Saul. Davi assumiu o trono. E o que um rei antigo, um rei novo faz com a descendência dos reis antigos quando ele assume o poder? Né? Ele mata todo mundo. Davi, o que ele fez? Ele pegou o filho, o neto do antigo rei, que seria o next in the line, né? O homem na sequência, e colocou no palácio. Por quê? Porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa para com Jonatas, que um cuidaria do outro. Ia contra toda a lógica. Mas de novo, ele não precisou se retirar, pedir 1000 sinais do céu. Por quê? Porque ele tinha iniciativa. Quantos sonhos que Deus já colocou no teu coração, que você sabe que estão em concordância, é claro, com a sua palavra? De novo, não estou falando para sermos inconsequentes, nem insanos em atitudes e em coisas. Estou falando de fazer algo que está de acordo com a sua palavra e, de novo, de acordo com palavras que Ele já te deu. E muitas vezes nós retemos. Só que a palavra fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como que Deus cria? Declarando com a sua palavra. Então que 2025 seja o tempo em que você declara com a sua palavra e você vai lá e marcha, você vai lá e faz, porque será na tua vida o ano da iniciativa. A palavra fala que as promessas do Senhor, elas contêm o sim e o amém. Então, né, essa é uma direção profética, né? Por quê? Porque nós temos, né, o Senhor, que é Criador dos céus e da terra, que colocou em nós esse poder de criação. Nós temos o Espírito Santo, né, o dunamis de Deus, o poder de Deus morando em nosso coração. Nós já conhecemos a palavra, nós já tivemos uma direção e agora nós temos a unção profética de que o Senhor vai cooperar para nosso bem, né? Como o povo judeu faz, até hoje o povo judeu é assim, né? Quantos empresários de sucesso nós conhecemos na história, né, que descendem do povo judeu? Por quê? Por que eles são tão bem-sucedidos? Porque eles vão lá e tomam a iniciativa, debaixo de uma palavra de unção e prosperidade que Deus deu para aquele povo.
Então eles não hesitam, eles vão lá e agem de acordo com a palavra, né? Sabendo que o Senhor tem o sim e o amém. Ele vai fazer você bem sucedido em 2025. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Foi rápido, cara. Eu ainda estava me preparando aqui, bicho. Vai até com esse microfone aqui mesmo. Uau, que gostoso hoje, né? Eu estou curtindo demais, sério mesmo. E só em cima um pouco do que o Marcelinho falou, de como Deus tem agido aqui no nosso meio, na nossa igreja, e tem sido bênção. Deixa eu ver onde eu anotei isso. Para vocês terem uma ideia de como Deus tem sido bom conosco e tem acrescentado vidas e vidas tão especiais, que me veio à memória alguns aqui. Tem mais, mas só para a gente estar alinhado. Este ano, 4 de fevereiro, Deus trouxe de volta o Paulo e a Noemi e a Manuela. Estamos felizes por isso. 4 de fevereiro foi essa data. E acrescentou também, não está aqui porque está viajando e a gente tem orado muito por ela, Simone e Marcelo, que normalmente sentam aqui, eles chegaram aqui dia 2 de março. Marli e Samuel, onde é que estão vocês? Chegaram na sequência dia 17 de março. Ricardo e Rene estão lá atrás, muito queridos também, chegaram aqui conosco. Ricardo e Rene chegaram dia... Cadê você? Foi em junho, 7 de junho, e o Pietro e o Theo vieram depois na sequência, um domingo depois. O pessoal às vezes vem para ver como é que é, aí acredita, volta com a família completa. Isso acontece muito. A Nicole e a Leona chegaram também em julho, e 14 de julho o Adriano veio, porque eles vieram no dia 7. E mais recente, uma família bonitinha ali, que é o Caio, a Clara, Caetano, César e Clarice, vocês chegaram aqui conosco dia 9 de novembro, são os mais recentes. Então, que outros Deus possa estar acrescentando, porque esse é o nosso desejo de ter vocês conosco aqui, amém? Eu fiquei pensando como eu desejaria terminar esse ano e começar o novo ano, e de uma maneira realmente profética de como seria isso, e aí pedi a Deus que Ele me desse uma palavra, e tem muito a ver com o que o Sérgio e o Marcelo já falaram também. Então coloca aqui para mim, por favor. E é desta maneira como Deus falou comigo a respeito de 2025. Porque eu acho que assim como eu, você também deseja que ele seja um novo ano. Porque a gente deseja feliz ano novo, mas eu quero desejar a vocês feliz novo ano. Ele precisa ser diferente. Ele precisa ser diferente. Já foi bem dito aqui, porque se ele não for diferente, ele será igual, e o igual não é tão legal. Deus tem coisas novas para você e para mim. E de que maneira eu vejo isso? Desta maneira, como Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios 16, de 13 a 14, que ele diz: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. É dessa maneira que eu vejo esse novo ano que vai entrar para todos nós. Mas ele só será novo se nós, de fato, agirmos dessa maneira. Vigilantes. Sim, esse é o primeiro ponto, e temos que estar vigilantes, porque o inimigo anda muito feroz. Mas a gente já sabia disso, a gente já sabe disso, está na palavra que os tempos iam ficar complicados, o amor de muitos iria esfriar, e a gente vê isso de fato esfriando na vida de tantos. E então eu e você temos que estar muito, mas muito vigilante, porque ele é sagaz, ele não é bobo, ele não é fraco como muitos pensam, não, muito pelo contrário, ele
vem na nossa mente, a gente vê quanta gente se deparando com esses ataques do inimigo. Então, eu e você temos que estar, mas muito, que 2025 você, do momento em que desperta ao momento que vai dormir, esteja realmente atento a qualquer coisa que o inimigo possa vir provocar na tua vida ou na minha. Você libera para mim, por favor? Deixa eu ver se está... por causa disso aí, a nossa luta não é contra carne e sangue, porque se fosse seria mais fácil, você sabe que é o cara, então você vai, se você for um lutador, mas não é. Olha o que fala: pois nós não lutamos contra inimigos da carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Você pode falar: pô, João, eu crente que você ia falar uma coisa mais gostosa, mas eu preciso falar algo que é verdadeiro, e isso é verdade, não fui eu que escrevi. Então eu quero que cada um aqui esteja preparado para encarar 2025 com vitória, mas para que essa vitória venha, eu e você temos que estar vigilantes, mas muito, não é pouco não, muito vigilante, muito vigilante, porque eu tenho me deparado com coisas inacreditáveis. Sexta-feira, eu estava até no hospital, a minha mãe, graças a Deus, está indo, mas é claro que tem ainda um caminhar, mas está fora da UTI, está bem lúcida, conversa e tudo mais. E aí eu estava lá e a Lídia falou: então, sexta-feira, já cansado. A Lídia falou: então, João, fomos convidados para uma pizza. Eu falei: ai, meu, de pizza, Lídia. Pizza e tal. Eu falei: tá bom, eu e ela temos um defeitinho. É muito, quem nos conhece sabe disso. Eu não lembro para preencher uma mão ou duas das vezes que eu falo não para alguma coisa, ainda mais sendo isso, porque na hora a gente não sabia exatamente o porquê da pizza, mas depois ficou muito claro o porquê da pizza. Bom, nós fomos lá e aí a Lídia não contou tudo, mas quando eu cheguei em casa, porque é uma família, 2 filhos e conhecemos de muitos anos. E aí quando eu cheguei em casa para me trocar rapidamente, sair, ela falou: então, mas o fulano não vai estar. Eu falei: como não vai estar? Não, tem 1 ano e meio que eles estão separados. Aquilo caiu ruim, mas imagina, 22 anos de casado, 28 anos juntos, e não está mais. Falei: uau, Aí fomos lá, batemos papo, a moça se abriu e realmente o inimigo entrou e destruiu. Então, quando você vê isso, e isso acaba entrando de novo para uma estatística tão comum aí de separar divórcios e tudo mais, você vê que é espiritual, como já foi bem falado aqui, e que nós temos que estar preparados para isso. Não tem ninguém imune a esses ataques que estão aqui. Ninguém. Nós não somos imunes a isso. Então eu e você temos que estar assim, preparados. Não cair em cilada. Não deixar ele ficar bagunçando a tua mente. Não alimenta isso. Quando vem, eu já falei isso algumas vezes e volto a falar. Quer dizer, eu morei numa casa que muitos também estiveram lá e que de repente começou a aparecer umas manchas na parede do terraço do quintal lá, na varanda do quintal, sei lá, umas manchas assim. Eu falei: que são essas manchas aí? Aí vai daqui, vai de lá. Um dia eu encontrei a vizinha, falei: tem umas manchas agora que surgiram lá em casa. Eu falei: você não sabe o que é isso aí não? Eu falei: não tenho a mínima ideia. Morcego. Eu falei: morcego? Eu falei: pô, nunca vi, né? Que eles vêm nos horários estranhos e tal. Eu falei: mas e daí? Então, eles vêm dando uns rasantes, aí quando eles vão bater na parede, eles viram e, desculpa o termo, pá, na parede. E aí ela falou: mas fica tranquilo que eu comprei um aparelho aqui, que eu vou ligar, e você vai ver que eles vão sumir. E de fato sumiram.
Mas aquilo nos serviu de lembrança, porque a gente acabava utilizando aquilo como uma analogia e uma tipologia também, de que quando o bicho aparecia para estragar um café da manhã, para estragar... Porque vocês já perceberam que ele é especialista em acabar café da manhã, acabar jantar, acabar festinha. Já, Júlia? Pensei que era só lá em casa, mas que bom que você já viu isso também. Então, eu e Lídia, a gente já falou... É o inimigo dando uma carcada na parede, hein? E aí a gente já recolhia, é verdade. Sai para lá, seu sem vergonha. Já expulsava e acabou. Quer dizer, se a gente não discerne isso, a gente entra na dele. E quando vê, a esposa ficou caprichando um almoço horas, e aí você anda, vem e senta, tá sem sal. Acabou, bicho. Mas que está sem sal, coloca o sal, come sem sal, dá um jeito, mas não fala um negócio desse, porque é horrível para quem ficou um tempão fazendo e está crente que vai receber um elogio e você, com toda essa cara de pau, se fala, ai, está com pouco sal. Não, então não deixa. Então fiquemos atentos e vigilantes. Grave isso, grave esse ano. Esse ano eu tenho que estar vigilante. E como já foi bem dito aqui também, escute com atenção. Se vocês estão aqui, desde que chegaram, e estão escutando com atenção, e atenção no sentido de obedecer, vocês tenham certeza que 2025 vai ser tremendo. Eu não tenho dúvida disso. Então ele começa dizendo que a gente tem que estar vigilante. O que mais que ele tem que ter, que nós temos que ter? Aqui, tem que ser para o outro lado aí. Esse aqui não está indo. Aqui, firmes aonde? Na fé, ou seja, estou vigilante contra as armas do inimigo, mas estou firmes na fé. Voltando a falar sobre, apesar que eu acho que eu tenho aí, se não tiver eu trago depois. Por que nós podemos estar firmes na fé? Porque é pela fé que a gente vive e não pelo que a gente vê. Porque já tive momentos na minha vida que se eu fosse viver pelo que eu estava vendo, meu Deus, estava muito ruim. Eu fico imaginando a cena da Karen ver o marido estirado no chão sem nenhum sinal. Só ela sabe que foi isso aí. A gente imagina, a gente pode falar, nossa, que chato, né, Sérgio? Eu sei como foi chato também eu receber 2 telefonemas de médicos amigos dizendo, João, se prepara, mas a tua mulher vai morrer. Eu falei, não vai, Deus não vai deixar ela morrer. E como, graças a Deus, não deixou, e não deixou também ficar com sequela nenhum, que também era 90 e poucos % da situação da Lídia, era ficar com algum tipo de sequela ruim, a ponto de que quando ela ainda estava no hospital, mas assim, já um pouco melhor, tal, ela perguntou para um dos médicos que atendia, falou, doutor, o senhor acha que eu vou poder voltar a guiar quando eu sair daqui? Aí ele meio brincadeira boba, acho que sim, mas me avisa quando a senhora estiver guiando. Como quem diz, não quero estar na rua nesse dia. Cara de pau, né? Esses homens são ruins demais, bicho. É ruim, né? Eu falei, sai pra lá, seu animal. Eu não aceitava. Eu tive várias palavras que foram proferidas, eu não aceitava. Eu falei, não, eu não aceito isso. Não aceito em nome de Jesus. Teve uma outra também que foi... Essa a gente já estava em casa e a Lídia, ela dormia no térreo da casa, porque ela não tinha como subir a escada, porque ela voltou para casa sem andar, né? Então eu desci uma cama, eu pus um colchão na sala e a gente dormia ali. E tinha, sei lá, uma semana ou 2 que a gente estava em casa, e eu resolvi fazer compra rapidinho. Falei, Lídia, você, por favor, fica nessa cama aí, não saia daí, papapá, que sua avó ali pega, pá. Estava no caixa pagando, eu toco o telefone. Ixi, fala, Lídia, tudo bem? Então, me deu vontade no banheiro, eu caí. Bom, larguei todas as compras e fui. Quebrou costela. Aí levei no ortopedista e nessa época ela estava com a marcha ainda alterada, mas não por causa da costela, mas estava meio que aqui está raso, aqui está fundo, sabe como é que é? Meio tipo, aqui está raso, aqui está fundo. E o médico, eu levei para o médico para ver a costela só, mas aí eu comentei, falei, doutor, e essa marcha dela? Isso fica assim mesmo. Eu falei, não fica não.
Não fica, não. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu quero que vocês tenham fé para não aceitar nenhum tipo de palavra contrária aos planos de Deus para vocês. Não é contrário ao que eu estou dizendo, não, é os planos de Deus para vocês. Então, a palavra da morte da Lídia não fazia parte do plano de Deus. A palavra da marcha alterada dela não fazia parte do plano de Deus. Então, eu não aceitava. Eu rejeitava, eu falava, não aceito em nome de Jesus, e Deus foi fazendo, e deu no que deu, tá? E Serelepe voltou a ser professora de criança da igreja. Quem é que ia imaginar isso? Avança aqui para mim, por favor. Terceiro ponto que o texto inicial dizia, e aqui é fundamental, sede corajoso. A gente não combinou nada, mas você vê que tem a ver também com a própria palavra do Serginho. Temos que agir. Ou seja, Davi agia. Não fica esperando. Então, está aí, ó. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Esta é a razão do porquê eu posso ser corajoso. Não é que eu sou um maluco, beleza, e pirou o cabeção. Não pirou o cabeção, nem sou maluco, beleza. Mas por saber que Ele não me deixa, e que Ele não me abandona, e que Ele vai à frente de mim, eu sou macho mesmo. E você também tem que ser. Porque não é na tua força. Porque se fosse na minha força, não rolava. Mas não é na minha. Eu sei disso, que na minha eu não consigo. Na minha eu vou vacilar, na minha eu vou ter medo, na minha eu vou ficar apavorado, não vou ser corajoso. Mas é na força de Deus. E é interessante porque isso está em Deuteronômio 31:6. Põe o que está em 1 Crônicas para mim, por favor. Ele acrescenta, seja forte e corajoso, e o quê? Mãos à obra, querido. Desculpa, não é tempo de ficar na rede, não. Seja forte e corajoso e vamos. Você está num projeto novo, faça o teu melhor. Faça o teu melhor, busque excelência em tudo que você estiver fazendo, não tenha medo de encarar algo novo, seja profissionalmente, seja o que for, vai para cima. O texto é claro, seja forte e corajoso, mas arregace as mangas. 2025 tem que ser um ano desse tipo, que você vai atrás de coisas novas e será vitorioso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, não é de novo na tua capacidade, muito embora nós temos que nos preparar, temos que estudar, temos que ir atrás, fazer curso, isso, aquilo outro, isso é necessário, é fundamental, mas vá na força de Deus. Mas vá. Avance. Se não leu a Bíblia toda, diga que 2025 você irá ler a Bíblia toda. E é isso, se não fez obreiro, como já foi bem falado, e de fato eu concordo plenamente, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida há 24 anos atrás. E depois seminário. Seminário a gente fez junto também? Fizemos, né? Da mesma classe. Glória a Deus por isso, também foi muito bom. Mas o obreiro eu ainda põe num nível acima, porque é o primeiro passo. O seminário é um complemento importante, claro que é, mas o obreiro é quando você de fato começa a mudar, a ter um entendimento da palavra, a pegar amor pela palavra, a ser obediente à palavra. Então o obreiro é fundamental, Então, meus queridos, vigilante, fé e coragem. Coragem para 2025, que é o que eu mais peço para todos nós aqui. Voltando aqui um pouco, volta aí que pulou. Não, para frente. Está faltando um aí que diz sobre o amor. Porque se nós formos, só voltar um pouquinho, naquele que falava da fé, e principalmente juntando com os sermos vigilantes, presta atenção só nisso. Efésios, quando diz sobre a armadura de Deus, eu vou ler, vocês não precisam se preocupar. Efésios 6, diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz,
Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e o que? A espada do Espírito. De todas as armas que é colocado nessa armadura de Deus, só uma é usada para matar. Que é qual? A espada. E o que é a espada? É a palavra de Deus. É isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Então sabe como é que eu e você vamos vencer o inimigo? Através da palavra de Deus. É por isso que há tantos anos, e são muitos mesmo, a gente insiste de juntos lermos a palavra de Deus, para que você ande com essa espada na cintura, para quando vier um ataque do inimigo, que nós já falamos que ele vem, ele insiste, ele volta, você tenha como matar. A espada é para matar. A espada não é para fazer carinho nem para pentear cabelo. Não. É para matar os avanços e os ataques do inimigo. Agora, tudo isso que nós falamos, de estarmos vigilantes, de sermos corajosos, de termos fé, se nós não tivermos amor, nada vai servir. Nada vai servir. Então, que a tua motivação e a minha seja para dar um telefonema, seja para fazer uma oferta, seja para ajudar um irmão, seja para fazer uma visita no hospital, seja o que for, enviar uma mensagem via WhatsApp, orar, seja o que for, que a tua motivação e a minha seja o amor que vem do Senhor, porque Ele nos amou a ponto de se entregar numa cruz, morrer por você e por mim, uma morte terrível, mas que por causa disso eu e você temos nossos pecados perdoados, eu e você temos direito à vida eterna com Ele, se crermos nisso. Então que você experimente e pratique um amor em 2025 que talvez você ainda não tenha vivido. Você ter a certeza de quão amado você é pelo Senhor, de quão amado cada um que está aqui hoje é amado de Deus, a ponto dele ter o nome de vocês escrito na palma da mão, a ponto de dizer que os planos que ele tem para cada um de vocês são planos de bênção e de paz. Que coisa tremenda é saber que nós temos um Deus que planeja coisas boas, que quer o melhor, que diz que aquilo que você ainda não viu, aquilo que não alcançou teu coração é o que Ele tem preparado para ti. Um Deus que diz que se você declarar que Ele é o Senhor da tua vida, você é salvo, você não está mais condenado ao inferno. O que mais que a gente pode querer, meus queridos? Então esse é o meu desejo profundo, de que este ano a gente termine e comece um ano vigilante, corajoso, cheio de fé e com um amor que a gente nunca experimentou. Para com tua esposa, para com a tua namorada, para com a tua noiva, para com o teu marido, para com teus filhos, para os teus amigos. Viva dessa forma. E hoje, como eu falei, a gente quer ter a alegria e eu diria até privilégio de poder estar orando por vocês. Vou soltar um louvor, porque eu também quero orar pelo grupo de louvor, porque estão sempre se doando para nós. Então hoje a gente também quer poder estar orando por eles. Então nós vamos estar entoando louvores, vamos estar uma equipe aqui à frente. Saia do seu lugar e caso você sinta no coração, olha João, minha fé anda meio abalada, pode orar por fé? Nós vamos orar por fé. Não, eu não sou obediente, como foi bem dito aqui, eu não ando muito obediente ao Senhor, pode orar para que eu seja, nós vamos orar, ou pelo amor, ou por coragem, seja o que for, ou se for outra coisa, né? Isso daí é só algumas ideias, né? Ou por ir à ação também, como bem falou, a iniciativa, como o Marcelinho falou, peça que nós vamos estar orando. Então, venha e declare, peça e nos informe por que motivo você gostaria de estar recebendo uma oração, amém? Pode soltar o louvor para mim e podem vir aqui à frente, por favor.